Oi, amados. Tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Essa linda segunda-feira que o Senhor preparou para todos nós. Bom dia, tudo bom, pessoal? Vamos entrando. Vamos voltando, né? Vou ter que fazer uma oração especial para segundas. A internet tem tido preguiça, não sei o que está acontecendo às segundas, amados, mas aqui estamos nós. E que a gente fique aqui. Tudo bom, Raíf? Tudo bem? Amigo, Paulo, Eduardo, bom dia, meus queridos, bom dia. Que em nome de Jesus, amados, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então, a melhor semana das nossas vidas até então. Uma semana com muita alegria, paz, amor, prosperidade, sucesso. Aquela notícia boa chegando, amados. Que a gente fique sempre firme nos caminhos do Senhor Jesus, não importa se é segunda, se é terça, se é domingo, se é sábado. O que importa é que Jesus está todos os dias com a gente, todos os dias nos prestigiando com a maravilhosa presença dele. Nosso Jesus é nosso Deus maravilhoso, nosso Deus de todos os dias, que a gente busca todos os dias, amados. Agora vai, hein? Tudo bom, lição? Tudo bom, Ana? Bom dia, Paula, tudo bom? Vamos ver se eu consigo chamar o Enoque aqui. Vamos ver como é que... Como eu falei, agora as segundas, a internet deu pra ter preguiça. Não quer convidar o Enoque e depois ficar mudo. Opa! Aí! E ele ainda está na biblioteca, que é para completar. Isso aí, meu Jesus. Aqui não. Tudo bem? Tudo bom, amigo? E você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Às vezes, a segunda-feira, às vezes tem uma luta, né, com a internet. Mas foi. Ah, jóia. O quê? Ah, Agora vamos, jóia? amigo. Agora vai. Tudo bem. Agora vai, vamos lá. Vamos sim, amigo. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Segunda-feira passada a gente não conseguiu por causa da internet, mas hoje estamos aqui. Glória a Deus. E hoje nosso tema é como ser guiado pelo Espírito, né? Exatamente. Bom, esse tema ele não é tão simples. Já adianto que não vai ser hoje que vai ser explanado 100%. Uhum. Eu diria que talvez aí umas três ou quatro para explanar 100% do que é ser Uhum. guiado pelo Espírito. Por que ser guiado pelo Espírito? Porque nós entendemos que nós somos um Espírito, né? Quando a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, é em espírito, Amém. porque Deus é espírito. O próprio Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Deus, quando estava criando as coisas, né, quando chegou no homem, ele usou até uma palavra no plural, onde ele diz: façamos o homem, né? É. Então entendemos que neste momento não existia apenas uma pessoa ali. Uhum. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos um ser espiritual, somos da mesma espécie da matéria de Deus, que é espírito. Então as pessoas às vezes falam assim: poxa, eu tenho medo de espírito, né? Falando de alma penada, como se essas coisas existissem. Isso não existe, tá? E as pessoas falam, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa fala assim: você tem medo de espírito? Eu falei assim: não, porque eu sou um espírito. Desde quando eu vou ter medo de um espírito se eu sou um espírito, né? Então, É. Ela não saiu correndo, não? eu fui explicar para ela o porquê que eu não tenho medo, porque eu sou um, porque eu não sou um extraterrestre, embora você está me vendo aqui, esse não sou eu, esse é o meu corpo que me conduz para qualquer lugar, né? O automóvel, né? Porque o eu mesmo, a minha essência é espiritual, eu sou um espírito. Falando-se da mesma matéria de Deus, como ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o nosso contato com o Pai é em espírito e em verdade. O nosso relacionamento com Deus é espiritual. Não tem como ter um relacionamento com Deus
pelas emoções, pelo meu corpo. Embora eu tenha que, como diz o apóstolo Paulo, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, isso que ele me deu, eu tenho que apresentar a ele santo e agradável. Muitas das vezes como um sacrifício vivo, por quê? Os meus desejos carnais, vamos dizer assim, as minhas emoções, muitas das vezes, né, para não dizer na maioria das vezes, não quer parar para ler a palavra, não quer Uhum. parar para aprender. É melhor ficar na cama até mais tarde, não quero me expor agora. Então, quando eu me esforço, e como diz o salmista, aquieta a minha alma e coloco ela cativa à palavra, eu estou me esforçando, fazendo ali um sacrifício dela para que ela é, apresente-se também ali em adoração a Deus. Então, é com o meu corpo que eu demonstro a minha forma de adoração, é com a minha voz que eu demonstro a forma de adoração, com as minhas mãos, levantadas as minhas mãos, rendição a Deus. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos um ser em três dimensões. Uhum. Nós somos, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, também somos um ser tridimensional. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma que é o intelecto, e habitamos no corpo. Mas quem deve governar os três é o nosso espírito, em comunhão com Deus, em conexão com Deus, Amém. 24 horas por dia. Então, Amém. por isso que nós devemos ser guiados pelo espírito e não pelas emoções. As emoções é traiçoeira, as emoções É. ela nos leva para um lado mais melancólico, mais sentimental, que se você não tiver cuidado, você entra numa vala profunda Ou desespero, né? e é difícil para voltar. Por quê? Porque isso está ligado mais nas emoções, muito mais nas emoções do que no espiritual. Por isso você tem que ser guiado pelo Espírito. E sempre foi assim desde a antiguidade, desde os primórdios, desde quando Deus criou tudo, né? Nós vimos o Salmo 32, Salmo 32, versículo 8 e 10, quando o salmista diz o seguinte: Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios a cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, as misericórdias assistirá para sempre. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito, não pelas emoções. Então, por que ser guiado? Vou tomar minha aguinha. Vai lá. É muito importante isso, né, amigo? Porque se a gente não tá ali atento, acontece alguma coisa e a gente entra num desespero, né? Um desespero e a gente se deixa levar totalmente pelas emoções. Por isso que realmente Exato. essa aula é tão importante de como ser guiado pelo Espírito, para que não deixe a carne gritar, né? E a emoção toma conta. E nessa a pessoa até se afasta de Deus, né? Porque nós, como espírito, nós, como seres espirituais, nós devemos dar comandos, né, para a nossa alma, para a Uhum. nossa carne e colocar ela no devido lugar. Forte. Nossas emoções, porque se nós agirmos 100% nas emoções, ou nós vamos ser muito bonzinhos, né, e É. vamos, muitas vezes, tentar resolver os problemas do mundo que nós não vamos resolver, ou então nós vamos ser rude com pessoas, né? Na forma de nós respondermos as coisas, na forma de nós tratarmos as pessoas, se nós não tivermos o domínio das emoções. E quem domina as emoções somos nós, seres espirituais, né? É. O que nós vamos falar aqui hoje vai ser uma introdução, porque Sim. depois nós temos que entrar Vamos na, destrinchar. Vamos. na manifestação do homem alma, do homem carnal, do homem espiritual e do homem natural.
porque senão não conseguimos entender essas Isso, dimensões, essas três dimensões. Então, isso. Vamos fazer guiar assim, por partes. isso, ser guiado pelo Espírito ser conduzido, né? É, Ser guiado pelo Espírito, ser conduzido. Como ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo nosso Espírito, em comunhão com o Espírito de Deus. Então, nós temos que estar muito atentos. Muitas vezes nós falamos assim, puxa vida, eu não escuto a voz de Deus. Né? é, O que é oração? Oração é você conversar com Deus. é, E aí nós pegamos e abrimos a nossa boca e começamos a orar e falamos e falamos e falamos e falamos, terminou, pronto. Aí sai das costas e vai embora. é isso. É exato. Não tem nem aquele momento de parar, pronto, eu orei, fiz a minha oração ali, intensa, se foi de 2 minutos, de 10 minutos, de 2 horas, ok, fiz minha oração, terminei, tem aquele momento de você silenciar, É, para você ouvir Deus falar com você. E amém. não adianta você ficar só falando, 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 e não deixar a outra pessoa falar. É E Deus isso. vai falar. Ele vai falar na palavra, ele vai falar através do seu espírito, trazendo respostas para você. Amém. Essa história de que Deus não responde, muitas das vezes não responde, não é verdade. Ele sempre responde. É que muitas das vezes nós não estamos com nossos ouvidos sensíveis, com o nosso espírito sensível, a ouvir o que ele tem para falar para nós. Então, tem E essa isso, diferença. e também porque exatamente isso, quando a pessoa está tomada por uma emoção, a pessoa quer forçar que Deus faça aquilo que ela quer. Né? E ele já tem a proteção ali paternal, já sabe que aquilo ali não é adequado para ela. Mas a pessoa fica ali desesperada, querendo obrigar Deus a responder do jeito, da maneira que ela quer, né? Só que a gente fala, a minha vida é sua, faça o que o senhor quiser, eis-me aqui. Mas ela tá ali querendo que ele faça aquilo que ela quer. Né? Só que ele, com a proteção paternal dele, muitas vezes vai guiar para um outro e mais adequada situação, né? Então as pessoas, Vai, Deus não vai, fala comigo. Fala, mas não é o que você está querendo ouvir. É o que você precisa, é diferente. vai fazer uma oração pedindo alguma coisa, mas já vai com a resposta, né? Já, Não exato. espera a É resposta. isso. Então, É quando isso. nós, quando nós falamos ser guiado pelo Espírito, né, é conduzir segurando pela mão, Tá. sabe? Dá aquele sentimento de ser segurado pela mão. Deste modo, ser guiado até o ponto final, ser guiado pelo Espírito. Pegar na mão e guiar até um determinado ponto, até o ponto final. Porque todos, que a Paulo diz em Romanos 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós entendemos que quando João, lá no capítulo 1, versículo 12, diz que todo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque quando Adão perdeu o governo do mundo, foi desligado espiritualmente. Espiritualmente, a humanidade morreu. Quando Jesus veio trazer a nova vida, e vida e abundância, como ele fala que todo quanto recebeu, renasceu, é a nova realidade da criação, religado com Deus. Então, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, espiritualmente falando. Então, o Espírito recriado nesse momento em que nós aceitamos Jesus. Então, Amém. nós temos ali essa nova realidade. João 16:13, Jesus falando para os discípulos, Jesus diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, existe a manifestação, o mover do Espírito Santo em conexão com o nosso espírito, nos guiando, nos levando a caminhos corretos, né? Amém. Mas nós, muitas das vezes, queremos fazer as coisas guiado pelas emoções, guiado É, pelas nossas razões, pelo nosso intelecto. E aí, quando nós batemos com a cabeça na parede, na porta, aí falamos, puxa vida, foi porque Deus quis assim. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? E é é, complicado, né? Nós colocarmos na conta de Deus algo que nós decidimos. é, exato. Exato. Não esperou a Então, resposta dele.
Não entendi. Não, não esperou a resposta dele, né? Como você falou, a pessoa já vai orar com a própria resposta, né? A pessoa não espera a resposta dele e totalmente na emoção vai tomar uma decisão precipitada, né? Uhum. E depois Então, o culpa Espírito Deus. Santo, então, o Espírito Santo, em comunhão com nós, é o nosso guia e vai nos guiar nesse relacionamento com Deus, né? Ser um guia, seguir os passos dele, seguir os conselhos dele. Né? Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Olha a ordem que Paulo coloca: Tá. em todo o vosso espírito, alma e corpo. Amém. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá? Amém. Então, você percebe que a ordem que Paulo coloca aí está em 3 dimensões. Em É. todo o vosso espírito, em toda a vossa alma, em todo o seu corpo, até a vinda de Jesus. Jesus. O espírito ele tem o quê? O espírito ele tem um contato com o mundo espiritual. O corpo, a alma, tem um contato com o mundo intelectual, com o emocional. Tá. O corpo tem um contato com o mundo físico. Então, existem essas 3 dimensões. Essa ordem ela revela o quê? A importância de cada uma dessas dimensões do homem, do ser humano. A importância de cada um. Então, o homem ele é um ser espiritual. Como eu comecei falando, nós temos que entender que nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. Possuímos uma alma e habitamos nesse corpo, esse automóvel que nos conduz. Prova disso, eu sempre costumo dizer, prova disso que nós não somos essa matéria que olhamos e vimos aqui, embora nós utilizamos naturalmente. Ali está fulano, ali está cicrano, enquanto ela está viva. Porque quando ela morre, as pessoas, sem entender, sem saber o que está dizendo, as pessoas sempre falam, foram buscar o corpo do fulano. Sim. Sempre diz, onde é que está o corpo do cicrano? Porque ele já não está mais no corpo. Então, a pessoa, a essência dela, ela quando morre, na verdade, quando deixa o corpo e volta para a origem, que é a origem onde Deus criou a existência dele, ele volta para a origem, que é a eternidade. Nós somos seres eternos, nós somos criados para a eternidade. Quando nós deixamos essa matéria e voltamos para a eternidade, nós voltamos para Deus, as pessoas olham e falam assim, ali está o corpo do José, ali está o corpo da Maria. Foram buscar o corpo da Maria, foram buscar o corpo do José, porque ali ele não está mais. Então, naturalmente falando, nós já entendemos que nós somos seres espirituais. Deus é espírito, como diz João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem de Jesus falando para a mulher samaritana, ou seja, completando ali. E Gênesis, quando eu falei de Gênesis do capítulo 1, versículo 26 e 27. Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem dele o criou. Amém. O homem e mulher o criou. Amém. Então, tem 2 coisas aqui que eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo 26 e 27. Primeiro que, quando ele fala que criou o homem para dominar as coisas, perceba que aqui em nenhum momento ele falou que Deus criou o homem para dominar os mais fracos, para dominar os mais pobres, para dominar os mais favorecidos. Ele criou o homem para dominar as coisas, dominar a natureza, dominar os animais, dominar até tudo sobre a terra. Menos dominar, querer passar por cima de outro. Isso passou a acontecer com a queda de Adão.
onde Forte. o homem criou essa ganância e querer passar por cima do outro, querer massacrar o outro. Isso não é da natureza de Deus. Então Deus não criou o homem para isso. O outro ponto é, quando ele fala, Deus criou dois seres, homem e mulher. Deus Sim. não criou um terceiro ser. Uhum. Ponto. Então, a verdade do homem interior, então, o verdadeiro homem interior. Quem é o verdadeiro homem interior? Como 2 Coríntios, capítulo 4, 16, diz o seguinte: pois, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, que é o nosso espírito, ele se renova de dia em dia, ou seja, quando eu estou me alimentando da palavra, da essência de onde eu vim, do meu manual, me alimentando daquilo que da palavra, eu estou renovando, me renovando. O meu espírito se renova a cada dia, assim diz a palavra. Em 1 Coríntios 6,17 diz o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com ele. Ou seja, já somos uma semelhança com ele. E quando eu me ajunto com ele, em conexão, em comunhão, somos o mesmo espírito. Então, Amém. o desejo de Deus sempre foi, sempre será, de guiar o homem espiritual, pelo Espírito. Ele não quer que nós fiquemos sendo tentados, né? Saber como e quando as coisas vão acontecer e como vai fazer. É. Por isso, antes de partir daqui, Jesus prometeu aos discípulos que daria um outro consolador, um ajudador. Uhum. Ele não nos deixaria sozinhos, não nos deixariam órfãos, Amém. né? Amém. Mas enviaria outra pessoa, outro ser idêntico a ele, né? E seria conosco, nosso Consolador, ia nos guiar em toda a verdade, nos trazendo entendimento. Então, a missão do Espírito Santo hoje para nós é nos ajudar, trazendo para nós tudo aquilo que está no coração de Deus para nós. Aleluia. Essa é a missão do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, é o nosso advogado, fiel e presente sempre, em todos os momentos, trazendo tudo aquilo que está no coração de Deus para nós. Amém. Por nossa causa, ele faz isso. Por nossa causa, Jesus declarou isso para os discípulos, declarou isso para nós. É o Amém. nosso companheiro, aquele que foi chamado para estar ao nosso lado, sendo nosso guia, trazendo referências, né? Da paternidade do Pai para nós. Ele traz essa referência, nos traz certeza, nos traz clareza dessa referência do nosso Deus como nosso Pai. Amém. Então, guiar-nos na sua missão, guiar, mas é necessário que nós possamos aprender isso com a palavra, aprender isso com Ele. Nós devemos considerar, pois, quando nós reconhecemos que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso consolador, que nós estamos na dependência dele, não na nossa, É. na dependência, na nossa dependência, mas na dependência dele, É. nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando liberdade para o agir de Deus na nossa vida, para Amém. que o Espírito Santo haja em nós e através de nós, né, para agir. Nós precisamos ter o quê? Precisamos ter o mesmo espírito de reverência, de presença com Ele, presente da vida de Deus, assim como a mesma reverência que Davi teve com Deus, ao Espírito de Deus, assim como Davi teve, nós também temos que ter essa mesma reverência. De modo que nós jamais, jamais, jamais vamos deixar de perceber e considerar que Deus tem instruções para nos guiar através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele quer o quê? Ele quer ter a honra de nos comunicar, de Amém. nos trazer as coisas que virão futuras. É. Muitas vezes nós recebemos informações, recebemos instruções de coisas que ainda irão acontecer. Então, esse é o trabalho de conexão do guiar do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque nós não devemos buscar respostas em outras fontes, em outros lugares, mas sim investir tempo na presença dele, investir tempo com ele, até que ele comunique para nós, no nosso espírito,
o que nós possamos, para nosso espírito, para que nós possamos entender realmente a boa e a perfeita e agradável vontade dele para nós, né? Não fique ansioso, as pessoas ficam ansiosas para saber. Não devemos ficar ansiosos, apenas confie, apenas permaneça firme, apenas permaneça convicto, com fé, né, de que ele não se atrasará um minuto sequer para responder Amém. aquilo que você precisa, mas chegará no tempo certo, no tempo Aleluia. necessário que cada um de nós precisamos, né? Então, as instruções do Espírito Santo sempre estarão fundadas na palavra. Nunca vai estar fora da palavra. Muitas Amém. pessoas querem respostas mirabolantes, É, querem resultados extraordinários, mas está em desacordo com a é, palavra. exato. Deus nunca vai responder, nunca vai ter uma resposta, um direcionamento, se não estiver em acordo ou em linha com Opa, aquilo que ele diz. é isso. Porque a palavra de Deus diz que ela não voltará para ele vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual foi falado por ele Amém. na palavra. E tudo que nós possamos imaginar. As É, pessoas falam assim, poxa, por isso que Jesus sempre fala, buscai primeiro o reino de Deus. é. Quando você busca primeiro, todas as demais coisas serão acrescentadas Amém. consequentemente, naturalmente ou sobrenaturalmente serão acrescentadas na nossa vida. Né? A principal forma para a qual ela nos guia é através do testemunho de vida nosso, né? No nosso interior, quando nós buscamos, entendemos aquela nota de convicção, de comprovação, vem dentro do nosso interior, trazendo clareza. Por quê? Porque nós somos um espírito e nós só vamos entender espiritualmente. Ele Amém. se comunicará conosco na esfera espiritual. Ele não vai se comunicar conosco no nosso intelecto. Não adianta querer entender É, Deus fazendo uma faculdade, fazendo qualquer curso para entender Deus, se eu não tiver um relacionamento com Ele. Então, não são os meus títulos, não são os meus diplomas que vai trazer uma comunhão plena com Deus. É o forte. meu relacionamento, é o meu dia a dia, é a minha conexão. Primeiro, entendendo que eu sou um espírito, filho de Deus, em Amém. contato com Ele, em comunhão com Ele, que Ele sempre vai me ouvir. E Sempre. Ele vai me guiar. E lembrando, não é em qualquer fonte, é numa única fonte. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele não disse, eu sou um caminho. Ele É, os é dois. o. Não existe outro. Amém. E assim, enquanto nós estamos nele, nós devemos entender que nenhuma condenação, nenhuma acusação nenhuma condenação existirá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque já passou de uma morte espiritual para a vida. Então, nós estamos na vida agora, na videira. Porque nós somos um espírito e ele se comunicará conosco na esfera espiritual. Não por meio da nossa alma, não é pelo meio da nossa alma. E assim ele anda com aqueles que estão em conexão com eles, espiritualmente com ele. Você não terá nenhum contato emocionalmente falando, mas sim espiritual. Ele vai trazer clareza do que fazer. Você vai ter entendimento do que fazer. E e trará uma nota dentro de você. Para quê? Para ser confirmado, e será confirmado, se o caminho que você tinha a trilhar está correto ou não. Você vai ter essa nota. Você vai ter esse entendimento. Amém, amém, amém. E para isso, amiga, é tão importante tirar a emoção, como você estava falando agora há pouco. Porque a emoção leva ao desespero e ela cega. Né? A gente, de alguma forma, passa a ficar obcecado com aquilo ali. A gente quer, porque quer, porque quer, porque quer que aquilo ali aconteça na nossa vida. E aí fica parado, né? Porque Deus sabe que aquilo ali não é bom para você. Você está ali pedindo para ele trazer resposta, né? Querendo forçar ele, na verdade, a dizer um sim para ele, né? Até que você desarma, né? Fala assim, não, tá bom. Que seja feita a sua vontade, que isso aqui aconteça conforme o que é para acontecer, pode fazer o que tiver que ser feito. Né? Então, assim, sabendo para onde vai, mas deixando nas mãos do Senhor, né? Exatamente. Então, assim, ele
Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ele está pronto para falar, pronto para falar, pronto para Amém. responder a todos os nossos questionamentos, né? Amém. Então, para isso, nós devemos fazer o quê? Aumentar o nosso nível de busca, né? Em rendição, se render a Ele, É. se posicionando no lugar certo, no lugar de oração, Amém. e decida, né? Não se mover até não se mover dali até saber a vontade de Deus para você. Amém. Não abra mão daquilo, porque às vezes as pessoas querem um estalar de dedo. É. Vive a vida inteira sem contato com Deus e quer simplesmente, eu vou parar aqui 5 minutinhos, já quero ter tudo transformado. Se É. você ficou anos e anos se alimentando de coisas negativas, se alimentando de coisas ao contrário, não vai ser no estalar de dedo, você vai ter que transformar a sua vida, renovando a sua mente. Você é um ser espiritual e por que você tem que transformar a sua mente? Porque nós, muitas das vezes, somos movidos pelas emoções. Por isso, nós temos que levar a nossa mente cativa à palavra de Deus para renovar a nossa mente, para que nós possamos estar com o nosso espírito e mente alinhado com a palavra, transformado e alicerçado nela. A resposta certa está nos lábios de Deus para a nossa vida. É Está na isso. palavra dele. Portanto, aprenda a esperar, seja paciente, use o seu tempo para permanecer na presença dele, até ouvir ele falar. Amém. Não se apoie, como quando o provérbio diz, não se apoie no seu próprio entendimento, não se estribe no seu conhecimento, dando apoio só na sua mente. Não se apoie no seu próprio entendimento, É. mas permita que Deus, de toda a verdade, através do seu Espírito, ministre no seu coração. Permita que Deus ministre através da palavra dele, Amém. através de pessoas, através de muitas fontes dele. Lembre que é fonte dele, não são fontes de qualquer lugar. Permita que Deus fale com você. Tá Amém. bom? Então, assim, Amém. acredito que deu para dar Opa! Foi mais do que um uma introdução, hein? panorama geral. Então, nós somos, a nossa natureza, a natureza do homem é um ser tríplice, lembra que nós falamos isso. Sim. Nós somos os seres espirituais, porém nós somos tríplices, tridimensional, ou seja, em 3 dimensões. Amém. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos no corpo. Então, o homem é um ser espiritual, criado à semelhança do Pai. Nós não podemos esquecer disso. Então, o homem também, ele é um ser interior. Quando falamos o homem é um ser interior, conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Né? Então, nós podemos depois, na próxima oportunidade, falar sobre o espírito humano no novo nascimento, no Novo Testamento, na Nova Aliança, filhos de Deus, nascido de Deus, nascido do Espírito, né? O homem em 3 dimensões, referido na Bíblia, ao qual é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. Então, existe essas 3 esferas do homem. Quando eu falo do homem, o ser humano. Sim. Eu posso ser um ser natural, eu posso ser um ser carnal, que só age de acordo com as minhas emoções, mas, acima de tudo, eu tenho que ser um ser espiritual, agir de acordo com a minha essência, que é espiritual, assim como Deus é. Então, a diferença entre o espírito, alma e corpo. Então, nós podemos falar sobre isso aí também, a diferença entre o espírito, alma e corpo. Falar sobre o corpo humano, sobre a essência do corpo humano na luz da Bíblia. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Como Deus guiava o homem na antiga aliança, antes de Jesus. Isso é fantástico. Então, como que isso era feito? Porque na antiguidade, no Antigo Testamento, só quem tinha acesso a Deus eram 3 classes de pessoas, não era todo mundo.
que eram reis, sacerdotes e profetas. Isso. Hoje nós temos livre acesso a partir da vida de Jesus, Amém. onde ele não está mais fora, ele está dentro de nós quando nós aceitamos ele. Então, como Deus guia o homem hoje na nova aliança, porque fizemos essa introdução, nós vamos falar como que Deus guiava o homem no Antigo Testamento até a vida de Jesus e como Deus guia o homem na nova aliança, que é Amém. hoje. Amém. Então, assim, por isso que eu falei que é muita Então, coisa. algumas segundas. Algumas segundas. Tá? Glória a Por Deus. exemplo, temos que estar bem, para não ser assim, bem superficial, Tá certo. não direi que será 100%, mas 99,9% tentarei fazer aquilo que está dentro do meu coração, guiado pelo Espírito. Amém, amém. Amigo, você é sempre modesto, né? Você sempre entrega 300% aqui. Para com isso. Vai ser uma benção, como todas as lives, todas as aulas aqui suas têm sido e continuarão em nome de Jesus. Então, amados, vocês que estão aí ansiosos, como falou o Enoque, tira a ansiedade, tira a emoção, se acalma, confia no Senhor, confia no tempo dele, nos planos dele, que são sempre infinitamente melhores do que os nossos, tá? E ouça a palavra de Deus, ore e fique quieto, esperando a resposta do Senhor. Não tome nenhuma decisão precipitada, tá bom? Para depois falar assim, Deus, como é que pode? Você deixou isso aqui acontecer, quando na verdade você que escolheu tomar aquele caminho, fazer aquilo, sem esperar que ele dissesse se é sim, ou se não é para você seguir aquele caminho. Tá bom, meus amados? Oi, Laura, tudo bom? Amados, um beijo para vocês. Já em nome de Jesus, Jubi, é isso aí. Amanhã estamos aqui com o Jesus Nosso de Cada Dia. Amanhã, às 7 horas da manhã. E segunda que vem, continuando na sala, então, de como ser guiado pelo Espírito com o Enoque, que hoje deu tudo certo. Demorou uns minutinhos ali para engrenar. Mas depois a gente conseguiu fazer a internet funcionar e tudo mais. Obrigada, viu, amigo? Que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe a todos. Obrigada, amigo. Que Deus abençoe grandemente sempre. Tá, joia. Então eu vou só ler um Lê. versículo. Um versículo que todo mundo já conhece. Tá. Por quê? Porque Deus deseja nos guiar no caminho em que devemos andar. Esse é o desejo dele. Então eu acredito que nós já conhecemos o versículo que diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. Né? Tem muito cristão passando por aflição que não é do justo, que não é nossa. Forte. Muita. Então nós sabemos que existem aflições que é do justo. Nós sabemos que existem aflições que é para os cristãos. Por exemplo, a aflição, qual é a aflição do justo? Você precisa vencer o pecado. Essa é uma aflição. Isso é uma aflição quando você precisa vencer o pecado. Às vezes você tem todos os motivos para ceder a uma corrupção, alguma coisa. Isso é um modelo de aflição. Isso não quer dizer que problemas que virão, qualquer tipo de problema, virá como aflição e eu tenho que aceitar. Doença, por exemplo, é um deles. Eu não preciso estar passando por aflição, eu tenho que defender, eu tenho que combater com a palavra, com a sabedoria. Então, por isso que quando Jesus orou, naquela oração de intercessão do capítulo 17 de João, sim, Jesus diz o seguinte: Pai, eu peço que não tires do mundo, mas livre-os do mundo. Livres do mal, aliás. Não quero que tire do mundo, mas livre-os do mal. Não, essa é a oração que Jesus fez para nós. Então, todo o mal que se levantar, ele vai nos livrar. Quando nós lembrarmos que essa oração já foi feita. Isso vai ser transformação para quando nós descobrirmos e aplicamos ela na nossa vida. Amém. Amém, amém. E ficou essa revelação aqui de agora, com certeza. Temos a oportunidade de ficar cada vez mais firmes nessa verdade maravilhosa, né? Nossa, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Obrigada, viu, amigo? Fechou com chave de diamante. Não foi nem com de ouro. Que Deus abençoe a todos. Obrigada mais uma vez, amigo. Deus te abençoe sempre. E até segunda-feira, né? Em nome de Jesus. Até. Beijo, gente.